Central Única dos Trabalhadores, professor da rede particular e municipal, lá em Juiz de Fora, e que é também um batalhador das questões relativas aos trabalhadores. A nossa live de hoje, com o nosso convidado especial, que é o Haddad, é feita pelo Partido dos Trabalhadores em Minas, numa sequência de debates que temos feito a partir do presidente Cristiano, que preside o nosso partido, e está fazendo essa live com um conjunto de deputados estaduais e federais do partido com Haddad. E hoje a gente pediria, Haddad, depois vamos escutar antes a Bia e o Betão, para que você pudesse expor para a gente um pouco dessa situação que o Brasil vive, quais as perspectivas para sairmos dela e o impacto disso no setor educacional no Brasil. Eu sei que a conversa é longa, o assunto é longo, mas você tem uma experiência grande e temos participado junto também de reuniões do diretório do Partido dos Trabalhadores Nacional. Você tem feito colocações excelentes acerca disso. Então, sem mais delongas, eu passo aí primeiro para a professora Beatriz Cirqueira, nossa presidente da Comissão de Educação, depois para o Betão e, em seguida, o Haddad já faz a análise que nós gostaríamos que fizesse. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos e todas aqui nesta live. Vai lá, Bia. Cumprimentar a professora Haddad, trazer a oportunidade do debate. De fato, aqui em Minas, a gente tem uma forte mobilização na área da educação. Cumprimentar meu companheiro e colega, né, de comissão de educação, professor Betão. Travamos lutas importantes antes da pandemia e durante a pandemia em defesa da educação. Rogério Correia, deputado federal. Quando nós combinamos essa participação, a gente tentou se fortalecer numa bancada da educação, né? Então, por isso, nós três estamos juntos nessa conversa com você, Haddad. Quero cumprimentar todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais, mas, ao cumprimentá-los, eu quero deixar o meu abraço e a minha solidariedade a todas as famílias que perderam entes queridos pelo Covid. Não é? Cada vida importa, cada número representa uma história, e não é daí. Todos importam, e eu sinto profundamente não estarmos hoje sendo governados por um professor. Um professor que, de fato, saberia o caminho da luta e da defesa da vida, e não defesa da morte e do genocídio que o atual presidente da República está levando o país, os mais vulneráveis, os mais pobres, numa espécie de higienização da população que ele e o seu grupo político não toleram. Então, quero deixar um abraço a todos os familiares que passam por esse momento de luto, de dor, que era evitável se nós tivéssemos uma liderança nacional que nos guiasse nesse momento da pandemia. É fundamental que nós possamos fazer um debate de conjuntura, mas a educação nunca esteve, talvez, professor Haddad, numa central de discussão. Nós estamos enfrentando redes municipais suspendendo contratos de professores, nós estamos enfrentando rede estadual, redes municipais, tentando impor uma falsa normalidade diante de uma pandemia, uma ideia da educação remota ganhando uma força como se fosse possível substituir a educação presencial, a escola e o professor. Esse debate em torno do Enem, que não é um debate de mérito pessoal, mas tem sido tratado e mantida a data e a forma como o governo federal tem atuado. Então, se o senhor pudesse conversar conosco, porque a educação tem tido um debate central, né? Aqui, recentemente, de um debate com o presidente da educação, assembleias, então nós estamos aí nos articulando em todo o país em torno da defesa de uma educação pública de qualidade. E como é que nós vamos nos organizar, não só durante essa pandemia, o pós-pandemia. Nós precisamos que esse pós-pandemia não seja a proliferação da precarização da educação e de qualquer educação, né? Após esse momento de isolamento social que precisamos passar neste momento. Muito bem. Obrigado.
Obrigado, Bia. Eu e a Bia estamos em Belo Horizonte, agora vamos passar a palavra para o Betão, que está em Juiz de Fora, mais próximo do Rio de Janeiro, né, Betão? Depois nós vamos a São Paulo com a Dá. Vai lá, Betão. É mais próximo do Rio e o pessoal está vindo para cá se tratar, né? Nós estamos tendo um duplo problema aqui. É a segunda cidade de Minas com o maior número de casos. Mas boa tarde, Rogério, minha querida Bia, meu querido presidente Fernando Haddad. Tivemos aí quente na campanha, né? Uma pena que eles conseguiram fazer tirar o Lula, né, da disputa e depois fazer uma série de fake news para retirar, né, a possibilidade de a gente estar na presidência da República. E acho que é importante lembrar, de estar falando sobre essa questão da educação, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, mandar um abraço para todo mundo também, que antes mesmo da pandemia, né, nós já estávamos num processo de crise muito grande, né, o capitalismo no mundo inteiro, num processo de crise acelerada, né, já retirando verbas da saúde, da educação, em vários países do mundo, né, o que gera esse problema todo que nós estamos vendo aí, até mesmo nos países europeus. E a pandemia ela vai aprofundar esse processo que nós estamos vivendo aqui agora, né? Com a instalação desse desgoverno do Jair Bolsonaro, ele, nesse momento, né, além de criar um grande caos para as pessoas poderem receber esse auxílio de R$600, que na verdade ele queria mandar R$200 primeiro, né, foi a oposição exatamente que, com a proposta de um salário mínimo, a gente conseguiu inverter um pouco esse processo, mas hoje ele vive recebendo gangues, essa eu acho que é a melhor expressão mesmo, gangues de seguidores, né, que se aglomeram diante do Palácio do Planalto, ataca jornalista, insulta enfermeiros, né? Isso parece que faz parte do jogo que o Bolsonaro está fazendo, né? Apostar no caos, né? Para poder, chamando junto a si as Forças Armadas, para poder atuar no caos e comprometer, né, o trabalho, germinar, né, o que tem de pior no vírus que ele mesmo é. E nessa situação, Haddad, nós estamos vivendo um processo aqui no estado de Minas, em especial, né, com a tentativa que, bem disse a Bia aqui, do governo do Zema, que é uma espécie de um paralelo aí do Bolsonaro aqui em Minas Gerais, que está entrando com o programa Minas Consciente, tentando reabrir o comércio. E na educação, ele tentou o trabalho de educação à distância, né, que acabou sendo barrado pela ação do CID-UT. Nós também entramos com uma procuração, uma representação junto ao Ministério Público para tentar barrar esse retorno às aulas que eles estavam fazendo. E há uma forçação de barra, realmente, como a Bia disse, nesse ensino à distância, que vem sendo preconizado em vários estados, que não é real, porque grande parte dos alunos e mesmo dos professores não tem acesso à internet, não tem acesso a computadores, né, ou mesmo quando tem acesso, a transmissão, a conexão é muito ruim. E na rede privada, eu também faço parte da rede privada, em Juiz de Fora, faço parte do sindicato aqui, né, há uma grande reclamação por parte dos profissionais da educação de tentar se fazer o ensino à distância nas escolas particulares, que em tese teria melhores condições, mas que nós estamos assistindo aqui muitas vezes professores, Rogério, que tem 10 aulas por semana, né, estão tendo que trabalhar 10 horas por dia para poder atender a necessidade lá das escolas, né? Então, esse é um problema, a princípio, que nós estamos vivendo na educação e que tudo indica, estou com um documento aqui de entidades patronais, que eles vão tentar desenvolver isso, após passar essa pandemia, na manutenção desse ensino à distância, né? Então, para a gente poder abrir um pouquinho essa discussão, né, gostaria de deixar essa reflexão aí para você poder ajudar também, Haddad. Muito bem, obrigado, Betão. Haddad, nós vamos passar para você. Então, já estamos com a participação de muita gente aqui fazendo perguntas, mas primeiro nós vamos escutar o Haddad, pessoal, porque ele vai expor para a gente essa situação e depois
nós abrimos também, e eu vou lendo aqui algumas perguntas, especialmente sobre a questão da educação. E lá em Brasília, agora, Haddad, estou tendo notícia aqui que, mais uma vez, outro fiasco dos bolsonaristas que fazem um ato barulhento, violento, contra a democracia, mas cada vez mais esvaziado. Então é bom que a gente trate também deste assunto, porque a defesa da democracia faz parte do nosso processo. Obrigado, Haddad, com a palavra com você. Bom, primeiro, boa tarde a todos, querido Rogério, Bi, Betão. Eu acompanho aqui com muita atenção os movimentos das bancadas do PT, tanto na Câmara Federal quanto nas assembleias legislativas. Sei em especial da luta de vocês em prol da educação, que é uma área que não está no foco de atenção da imprensa, mas é uma das áreas que mais está sofrendo retrocesso desde a vitória do Bolsonaro. Segundo o ministro, né, que é o Weintraub, na esteira do Vélez, pessoas com muita dificuldade de entender o sistema educacional brasileiro, uma dificuldade de entender os educadores, agressões gratuitas sendo feitas praticamente diariamente, nunca recebem estudantes, reitores, não recebem as organizações dos trabalhadores em educação. Enfim, depois do que nós vivemos na educação, nos nossos governos, ver a educação ser tão maltratada é uma coisa que chama muito atenção. Nós criamos o Piso Nacional do Magistério, expandimos as universidades federais para todo o interior do Brasil, criamos o ProUni, criamos o Fundeb, substituímos os paus de arara que levavam as nossas crianças do campo para a escola por ônibus escolares padronizados. Fomos o governo que mais construiu creches na história da República. Aliás, creche não, estabelecimentos de educação infantil de 0 a 5 anos, porque a gente tem a compreensão de que a educação infantil é do nascimento até o fim da pré-escola. Enfim, tudo isso que foi feito, que está sendo desmontado, felizmente não está sendo destruído, porque nem tudo eles conseguem destruir, né? Então aí os nossos campos universitários, os institutos federais que o Lula criou, só eu entreguei 214 unidades dos institutos federais nesse país, uma boa parte aí no interiorzão de Minas Gerais. Então é muito triste o que está acontecendo com a educação. Nós temos realmente uma das pessoas mais desqualificadas do país à frente do Ministério, em compasso com o presidente da República, que é a pessoa mais desqualificada que eu poderia, né, supor ocupar a presidência da República. Então, respondendo ao Rogério, porque eu acho muito importante a gente dizer o seguinte: a crise do coronavírus, todos os países estão enfrentando. A crise econômica decorrente do coronavírus, ela também é uma realidade. Mas nós estamos agravando essas duas crises pela presença do Bolsonaro na presidência da República. Esse é o dado concreto. Existe um custo Bolsonaro, um custo de nós termos à frente da República uma pessoa completamente sem aptidão para coordenar ações, para agregar, para unir o país. Uma pessoa que não tem um gabinete de crise, uma pessoa que não trabalha, ele fica em live o tempo inteiro, provocando os outros poderes, provocando os governadores e sem apontar o caminho. Afinal de contas, qual é a política federal para a economia? Qual é a política federal para a saúde pública? Qual é a política federal nas relações exteriores? O que o presidente pensa desses assuntos? Nós não sabemos e não saberemos. Esse é o problema. Não saberemos porque o Bolsonaro jamais teve um projeto para o Brasil. O Bolsonaro sempre foi uma pessoa que, ao longo de 7 mandatos, a única coisa que fez foi enaltecer a ditadura militar e criticar a ditadura pela pouca violência. Ele queria mais mortes, mais torturados, mais violência. Então, a única crítica que ele faz à ditadura até hoje é não ter matado mais gente.
Então, essa é a cabeça da pessoa que ocupa a presidência da República. Ia fazer um churrasco hoje. Para comemorar o quê? Não sabemos. Talvez o número de desempregados, o número de mortos e infectados, a falta de comando no país. Para comemorar o quê? Não sabemos. Consta que parece que ele, depois de muita pressão, teria cancelado o churrasco, mas não desautorizou um protesto em Brasília contra a democracia, configurando, pela terceira vez consecutiva, crime de responsabilidade previsto na Constituição. Porque toda ação do presidente da República contra o livre exercício do poder legislativo e do poder judiciário configura crime de responsabilidade. Isso é textual na nossa Constituição. Não exige interpretação. Por isso que nós, do Partido dos Trabalhadores, com outros 6 partidos de centro-esquerda progressistas, adotamos o lema Fora Bolsonaro, porque compreendemos que com ele não é possível conduzir o país para fora dessa crise. Ele não toma nenhuma medida no campo sanitário. Você veja que o país continua sem testes, continua sem leitos de UTI. Agora estamos atingindo a 100% da capacidade instalada ocupada. Ou seja, daqui a pouco você cortou o dedo, você não vai ter hospital, porque ele vai estar 120% ocupado com as vítimas do Covid-19. Então, não é que você não vai poder ficar doente do Covid-19, você não vai poder ficar doente de nada. Porque se não tem leito de UTI, uma pessoa que sofre um infarto, que sofre um AVC, também não vão ter leitos, que é o que se tentava evitar desde o início e que o Bolsonaro sempre sabotou. Bolsonaro sempre sabotou a ideia de achatar a curva para não sobrecarregar o sistema público de saúde. Então, nós estamos atingindo agora a marca de mais de 700 mortes por dia, subnotificadas, porque o número é muito maior do que esse, nós sabemos. Tem muita gente que está morrendo de crise respiratória, sem dizer ali que é Covid-19, porque não tem teste para confirmar. Então, a pessoa tem uma crise respiratória aguda, morre sem oxigênio, e o médico, não tendo o teste para fazer a comprovação, ele coloca lá um nome genérico, mas é Covid-19. O Brasil já é o segundo país do mundo, só perde para os Estados Unidos, não por acaso, porque o Trump é a referência do Bolsonaro nesse projeto de destruição. Então, o país já é o segundo do mundo em mortes nas últimas 24 horas. E se nada for feito, como não vem sendo feito, muito pelo contrário, né? Mais uma vez, bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, pedindo a volta da ditadura e disseminando o Covid-19 para quem aparecer. Então, esse é o quadro. Um quadro que ninguém merece em nenhum lugar do mundo. Não por acaso o presidente Bolsonaro é considerado o pior presidente do mundo nesse momento, a ponto da revista científica mais prestigiada na área da saúde dedicar, na edição de agora, o editorial para falar do Bolsonaro. Imagina uma revista científica, nesse momento, perder tempo com um governante como o Bolsonaro. Ou seja, eles se sentiram obrigados, porque eles não falam de chefes de Estado, eles falam de políticas públicas, mas se sentiram obrigados a descrever as ações do Bolsonaro, né? E criticar as ações do Bolsonaro para chamar a atenção do mundo sobre o que não fazer. Sobre o que não fazer. Além disso, na área econômica, se não fosse a oposição, esse país estaria ainda numa situação pior, porque Bolsonaro, como disse o Betão, ofereceu R$200 por família. Se não fosse o PT pedir um salário mínimo para conseguir arrancar da direita não bolsonarista os R$600, nós estávamos a ver navios até hoje
se não fosse pressão da oposição, governadores e prefeitos não teriam horizonte para pagar a folha de salário. Ainda conseguimos na Câmara reverter uma ação do Bolsonaro para manter congelados os salários dos servidores por 2 anos. Não é reajuste pela inflação, não. É perda de poder de compra ao longo de 2 anos. Ele está ameaçando vetar para atender o Guedes, que é um destruidor de empregos, e nós vamos lutar, inclusive, para derrubar o veto, se isso acontecer. E as pequenas empresas que não veem a cor do crédito, precisando pagar a folha de pagamento. Então, por tudo isso, nós não temos como prosperar com o Bolsonaro à frente da presidência da República. Não é possível. Se ele ainda não tivesse cometido crime de responsabilidade, se ele não estivesse sabotando a democracia, talvez pelas regras constitucionais nós teríamos que tolerá-lo até 2022. Não é o caso. Não é só uma pessoa que está sabotando o país, é uma pessoa que está sabotando o regime democrático. Toda semana, o gabinete do ódio, com seu filho à frente, promove atos contra a democracia, querendo criar um ambiente de instabilidade, porque ele está perdendo aprovação. É nítido que ele perde aprovação a cada semana, porque as pessoas começam a se dar conta, né, da insanidade moral e ética desse governo, começam a perceber. Só os mais recalcitrantes estão com dificuldade ainda de admitir a enorme fria que o Brasil entrou, que as Forças Armadas entraram, que o Supremo Tribunal entrou, deixando uma pessoa dessa prosperar na vida, quando devia estar preso por racismo, por tudo que ele já fez de mal para esse país. Já explodiu até bomba em quartel na época que era tenente para reivindicar salário. Foi praticamente expulso do Exército. Foi convidado a se retirar, vamos dizer assim, do Exército, com 33 anos de idade, porque não tinha a menor condição de permanecer naquela corporação. Ou seja, uma grande vergonha nacional e internacional. Então não há condições de prosperar. Fora o que a Bia falou, mesmo aqueles que têm que trabalhar, porque existem serviços essenciais, né? Nós tem o ano letivo, tem uma série de coisas. O governo não dá condições a ninguém de trabalhar em segurança. Nem segurança do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista dos instrumentos de trabalho, da dignidade do exercício profissional. Nada disso está garantido. Ele ainda tentou, no meio da pandemia, aprovar outra reforma trabalhista, a terceira, desde o Temer, para tirar direitos dos trabalhadores, no meio de uma pandemia, quando ninguém tem sequer condição de lutar pelos seus direitos, de ir ao Congresso Nacional, porque os deputados estão votando todos à distância, não está tendo expediente presencial. Tem a covardia de tirar direitos quando ninguém pode defender os seus. Então é um governo desastroso do ponto de vista nacional, do ponto de vista social, do ponto de vista democrático. Não é possível mais conviver com essa pessoa que toda semana, repito, comete crime de responsabilidade. Virou crime continuado. É um crime continuado, perpetrado contra a democracia, contra os trabalhadores, contra a Constituição. Então eu sou muito cético em que a gente consiga superar isso com esse presidente e, ao contrário, tenho muita esperança que o Brasil reencontre o seu caminho de desenvolvimento se voltar para as mãos do povo. Se o povo puder escolher em liberdade quem ele gostaria que conduzisse os destinos do país. Obrigado, Rogério, pela oportunidade, viu, querido? Nós aqui agradecemos, Haddad. Acho que você disse tudo, né? Esse presidente Bolsonaro é uma pessoa que veio para dividir. E
ao mesmo tempo que ele divide, ele procura desconstruir o que tinha. Ele falou isso, né? Que ele veio mais para desconstruir. E é impressionante a capacidade dele de dividir. Nós precisamos, uma hora dessa, de salvar vidas e planejar a recuperação econômica. Olha aí o E, né? Fazer as duas coisas. Claro. Salvar a vida e planejar o aquecimento e a recuperação da economia. Ele põe uma contra a outra. Ele põe salvar vidas ou recuperar a economia. Aí ele põe um sinal de divisão onde não devia ter. Então ele não pode ser presidente com isso. E consegue engabelar cada vez menos gente que fica com um espírito fascistoide, um espírito de confronto, de ódio, ao invés de ser o espírito de unificar o povo para sair dessa pandemia e poder passar por isso de forma melhor. Agora, você disse bem, a bancada do PT, essa semana, nós entramos com um pedido no STF e na Procuradoria-Geral da República, que naquele caso que o ministro Alexandre de Moraes está investigando os crimes do governo Bolsonaro e das pessoas contra a democracia, pelos atos que fizeram, que passasse a investigar também o próprio presidente Bolsonaro. Porque é impossível separar o que essas pessoas estão fazendo dele, que é quem incentiva esses atos contra a democracia, o que é evidente um crime de responsabilidade. Ele também, Haddad, não fornece aqueles testes dele de coronavírus de jeito nenhum. Esquisito, né? E ele tem que responder para a Câmara de Deputados até o dia 16. É outro crime de responsabilidade que está se avizinhando dentre tantos outros. Então, o que a gente vê é que vai se avolumando esse movimento que você falou do fora Bolsonaro, né? E a gente vai criando forças para que isso possa acontecer. Aqui em Minas, eu vou passar para a Bia, o Zema é uma espécie de aprendiz de Bolsonaro. Queria, inclusive, abrir escolas. Foi lá em Brasília, num momento difícil, prometeu ao Bolsonaro, para ver se trazia recursos para Minas, traindo os outros governadores, que ele abriria as escolas, abriria comércio, na linha do que o Bolsonaro quer. Chegou aqui em Minas e, evidentemente, tinha uma oposição enorme a ele. Não trouxe nada e também é um outro vexame que a gente está vivendo aqui no Estado, né? Mas disso aí a Bia e o Betão estão cuidando bem aqui junto com a nossa bancada, né, Bia? Vamos passar para o Betão primeiro? A Bia entrou. Consegui. Vai lá, Bia. Eu consegui abrir o áudio aqui. É um exercício, esse mundo virtual. De fato, me espanta aqui no Estado a decisão do governo Zema de iniciar uma flexibilização do isolamento. Parece, Haddad, eles tentam debater como se o isolamento fosse uma opinião. Fosse quem quiser faz, quem não quiser não faz. É uma questão de opinião. E versus, né, o debate econômico, aqui isso está muito forte, aqui em Minas, e o isolamento, a flexibilização do isolamento que o governador está propondo, não tem nenhum estudo. A gente não sabe quantas pessoas aqui em Minas Gerais estão com o vírus, porque não tem teste. As pessoas não estão sendo testadas, então a gente não sabe a quantidade real, porque a testagem era importante para planejar, não é a dinâmica aqui no Estado, o que fecha, o que abre, o que fica fechado, o que pode reabrir. Não tem teste. Não teve um planejamento de fortalecimento do SUS e, portanto, a população mineira está jogada no interior, principalmente, porque é por núcleo, né? Polos. As cidades todas não têm UTI, não têm condições de atendimento. E um debate raso sobre a flexibilização, que foi construído com a FIENG, né? A Federação das Indústrias aqui do Estado de Minas Gerais, sem embasamento científico.
um embasamento puramente ideológico, de alinhamento, né, ao governo Bolsonaro, e é incrível, né, como é que o Novo se desnudou muito rápido, porque o Novo trazia o debate de que a gestão tinha que ser eficiente, técnica, não poderia ser ideológica, e com que rapidez o governo Novo, aqui em Minas Gerais, se alinha ideologicamente ao governo Bolsonaro. Então, assim, eu estou muito preocupada, porque não só eu, muita gente, essa flexibilização, esse alinhamento ao Bolsonaro, o número de casos tem aumentado, o número de mortes tem aumentado. Aqui falta equipamentos de segurança para as enfermeiras, né? Enquanto o governo do estado faz campanha de voluntariado para que as pessoas voluntariamente assumam a função da enfermagem. É uma coisa assustadora, mas que acho que faz parte de todo esse ciclo que a gente está vivendo. Então, assim, aqui no Estado, essa flexibilização que se alinha, né, ao debate dessa conjuntura tão bem exposta por você. E eu te perguntaria, em nós, da educação, qual é o nosso papel nesse momento? Não é? Nós temos que ter uma atuação... Nenhuma profissão conversa com tanta gente como a nossa, não é? Tem escola em todos os municípios. As famílias, nesse momento, se perguntam o futuro, né, dos filhos na escola. Então, ele tem essa chamada de importância da educação. Então, eu te perguntaria isso, né, como bom professor que é, e a educação? Qual é o papel da educação nesse momento da pandemia e pós-pandemia, né? Porque eu acho que esse pós-pandemia eu não acho que será rápido, mas se nós não começarmos a pensar no que será o pós-pandemia, só o mercado pensa. E o mercado pensa matando as pessoas. Não tem problema para eles os pobres morrerem, né? Foi no Pará que a empregada doméstica foi colocada como serviço essencial, e depois o escândalo, né, dessa dimensão, dessa ação mas é isso, né, de uma elite escravata. Então, como é que a gente constrói, na sua opinião, na sua leitura dessa realidade, como é que a gente pode se articulando nesse processo, e o nosso papel da educação? Rogério, como é que fazemos? Já respondo a Bia? Responde, depois a gente passa para o Betão. Pode Tá ser, bom. Betão? Beleza. Não, bom, eu acho que a Bia falou bem. A Bia é uma liderança importante aí de Minas Gerais, e o que ela faz em Minas repercute no Brasil, a liderança que ela tem na área da educação. E a reflexão que ela faz sobre a educação, a partir do ponto de vista do educador, mas tentando aprender o conjunto do sistema educacional. O Minas tem muita tradição de grandes educadores, grandes pensadores da educação. E o que eu acho, Bia, é que eles talvez aproveitem o momento da pandemia para precarizar o trabalho da educação. Porque essa gente, é engraçado, né? Os seres humanos, né, quando você tem humanidade dentro de você, quando você não se desumanizou, não passou a pensar só em você, né, que é um processo de desumanização, né, quando você começa a olhar só para o seu umbigo, né, você se desumaniza e perde empatia com o seu semelhante. Quando você está diante de uma pandemia, o que você pensa? O mundo vai sair melhor. Como o mundo vai sair melhor dessa situação? Como nós vamos evitar uma próxima pandemia? Como nós vamos apoiar os cientistas? Como nós vamos apoiar os educadores? Eles fazem o raciocínio inverso. Eles fazem como nós vamos nos aproveitar dessa pandemia para enriquecer? Como nós vamos aproveitar dessa pandemia para explorar mais radicalmente o trabalho alheio? É o oposto. É muito incrível. A gente lê o jornal, a gente fica estarrecido. Outro dia eu estava vendo um presidente de banco dizendo assim, olha, as coisas estão melhorando porque o pessoal assim, das classes mais altas já não está mais preocupado porque não estão pegando mais o Covid. Ou seja, ele está pensando que ele está falando para quem? Quer dizer, ele não entende, ele não sabe com quanto 90% dos brasileiros com quanto vive ao longo do mês.
Quer dizer, ele consegue falar para 1, 2, 3% da população brasileira e se sentir aliviado que esses já estão mais protegidos. Enfim, nós estamos num país muito difícil. E nós temos que entender que no pós-pandemia, 2 projetos vão sair. Um projeto de humanizar as relações, um projeto solidário. Por exemplo, a gente criou a renda básica emergencial. Mas quem é humano está falando, por que não uma renda básica para sempre? Né? Que as pessoas possam ter, né, o mínimo garantido para situações como essa. Inclusive pensando em sustentabilidade ambiental, uma série de coisas que podem ser favorecidas a partir de evoluções do quadro institucional. O que eles estão pensando? Em regressão. Estão querendo voltar para a República Velha, voltar para o Brasil Império, voltar para o Brasil Colônia. É sempre na perspectiva da acumulação de riqueza, da acumulação de capital, sem nenhuma preocupação. Então, o setor educacional também tem que pensar uma outra coisa. Além de se preservar, do ponto de vista, sobretudo, do sistema público, que depende do Estado, que está contingenciado, que está com teto de gasto, etc., etc., não teve mais expansão de nada, praticamente desde que a Dilma saiu. Você só ouve falar em retrocesso na educação, queriam acabar com o sistema S, com os institutos federais, nem respeito à autonomia dos institutos e universidades, nem isso, né? Não estão nomeando os escolhidos pela comunidade. Medo de quê? Medo de quem está na universidade? Mas esse pessoal é que vai salvar o país, né? Porque agora lá na universidade tem negro, tem filho do trabalhador, as mulheres produzem metade do conhecimento científico no Brasil. Quer dizer, nós conseguimos dar uma cara para a universidade muito representativa do Brasil. Ainda tem chão, mas do que era uma universidade elitista, que não prestava contas para a sociedade, que a sustentava, hoje você tem uma universidade que dialoga com todas as mazelas nacionais, buscando caminhos para superar. Então, a defesa da universidade pública hoje talvez seja mais importante do que em qualquer momento da nossa história, porque ela é o Brasil hoje. Ela é representativa da nossa nacionalidade como nunca foi. Você ter mais de 50% dos jovens das federais egressos da escola pública, isso é significativo. Isso a gente tem que defender. Tem que defender o profissional da educação. Mas, Bia, eu aproveito para fazer uma reflexão mais profunda. Eu fico muito preocupado porque nem sempre, quando a questão de classe muitas vezes perpassa a questão educacional, e você vê muita gente, porque é rica, mesmo tendo um diploma universitário na mão, defende interesses antinacionais e antissociais. Então, nós precisamos fortalecer a educação humanística. Nós temos que lutar por uma educação humanística, que é exatamente o que o Bolsonaro... Por que o Bolsonaro tem medo das humanidades? Você viu que ele cortou bolsa de professor, cortou bolsa de sociólogo, de historiador, ele cortou bolsa de todo mundo que pensa criticamente a nossa história, que pensa criticamente a condução da sua presidência. Por quê? Porque ele não quer o pensamento crítico. Ele não quer o pensamento que elabora saídas inovadoras para os nossos dilemas históricos. Ele tem alergia a quem contesta o seu poder. E nós precisamos cada vez mais de pensamento criativo e pensamento crítico no nosso país. Porque nós temos uma história muito, muito tortuosa para quem mais precisa da gente, quem mais precisa do Estado. Então nós temos que realmente rever essa questão do currículo, do que se cobra na escola, do que se ensina, sabe, para ter um cidadão mais pleno, sabe, com conhecimento mais global sobre tudo, desde o funcionamento do seu organismo, o funcionamento da sociedade, o funcionamento do mundo, o que está em jogo em cada ação nossa, individual.
porque nós estamos muito aquém do nosso potencial de desenvolvimento humano. Vamos lá, Betão. Vamos lá. O Haddad citou aí os diversos ataques, né, na fala anterior dele sobre as instituições, Haddad, e eu fico impressionado como que essas instituições respondem de forma pífia aos ataques do Bolsonaro, né, a todo momento, é um atrás do outro, né. Dá até para entender, porque também parte dessas instituições, né, germinaram isso que nós estamos vivendo hoje, né, desde o golpe que nós sofremos em 2016 com a retirada da presidente Dilma, né, e depois com a prisão do próprio Lula, impedindo ele de concorrer à presidência. Mas é uma coisa assim escandalosa, né? Mas, voltando na questão aqui da educação, nós estamos assistindo uma pressão muito grande também por parte dos pais, é óbvio, né, preocupados com essa situação da quarentena nas escolas, né, dos alunos em casa, e essa preocupação seria normal, mas é importante lembrar que mesmo, por exemplo, nesse programa, Bia, do Minas Consciente, que o Zema propõe, do retorno em ondas, né, econômicas, as escolas seriam as últimas a entrarem no processo de retorno, dentro desse programa que ele tem apresentado, né? Então, chega para a gente a discussão de que a carga, o calendário civil, ele não vai ser mais, o calendário escolar não vai ser mais compatível, pelo menos esse ano, com o calendário civil. Nós vamos ter que mudar essa situação, porque se está correta a tese, né, de que o nosso pico aqui em Minas, ou no Brasil, será em meados de junho, nós estamos praticamente com o calendário perdido, né? Então, cresce essa discussão do calendário escolar não ser igual ao calendário civil. Nessa situação, Haddad, cresce também a necessidade de se adiar o Enem. E eu percebo que o governo, a partir dessa semana, inclusive, entrou de cabeça numa propaganda de que as pessoas devem se inscrever porque vai ter o Enem, né? E numa forma completamente desproporcional, porque os alunos da rede pública, mesmo em que alguns estados tenham condição, né, de dar algum tipo de aula remota, mas que mesmo assim não vai atingir a todos, né, vai ficar numa condição muito inferior a determinados setores da rede privada, né, e que mesmo na rede privada não há uma igualdade com relação a isso. Então, você, como uma pessoa que foi ministro, né, da Educação, não sei se você chegou a pensar nisso, mas como você trataria essa questão de adiar o Enem para que todos os alunos tenham a mesma possibilidade de estar fazendo, né, ter as mesmas condições, se isso é possível, de estar fazendo o Enem. E só antes de terminar, o Haddad, eu acho que é importante lembrar, você tocou aí na questão das universidades, né, que as universidades federais, sem nenhum apoio do governo, elas buscam saídas, né? Aqui na Zona da Mata Mineira, nós temos a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Universidade Federal de Viçosa, que tem desempenhado um papel fundamental, inclusive na execução de exames, né, de coronavírus, na discussão sobre a agricultura familiar, com a Universidade Federal de Viçosa tem uma grande atuação nesse setor, né, e a agricultura familiar não tem recebido um incentivo por parte do governo estadual. Bom, Betão, a Bia já tinha tocado no assunto do Enem, acabei não comentando. Olha, o problema do Enem é o seguinte, eu não diria que é a maior parte, mas quase metade das pessoas que fazem o exame, que se submetem ao Enem, são concluintes do ensino médio. Se não for metade, é 30%, um terço, alguma coisa por aí. Muita gente faz o Enem, muita gente faz de treineiro, muita gente faz, depois de concluir o ensino médio, pensando em voltar para uma universidade, mas muita gente é concluinte do ensino médio. Como é que o concluinte do ensino médio vai fazer o Enem? Eles vão cobrar só os 2 primeiros anos no Enem? Não faz sentido. Eles vão cobrar 3 anos de ensino médio.
Se eles vão cobrar 3 anos de ensino médio, e tem que cobrar, eles têm que dar os 3 anos de ensino médio para os estudantes. E não adianta falar, estuda em casa, assiste televisão, vai no YouTube, isso não tem aula disponível, você não tem a mesma interação que você tem com o professor, com os colegas, os deveres de casa, a interação em sala de aula. Então, é vender uma mentira, que é só o que esse governo sabe fazer. Esse governo somente, ele não faz outra coisa. Então, a verdade é a seguinte, é impossível um Enem ser realizado na data ordinária em igualdade de condições. É disso que se trata. Os alunos concluintes não vão ter tido a matéria que vai cair no Enem e vão tirar uma nota pior. E aí, quem já tiver concluído o ensino médio ou tiver numa escola particular com toda a infraestrutura necessária para enfrentar a pandemia, que nem sei se são tantas escolas assim, mas certamente há, né? Há algumas escolas que conseguem. Eles vão ter uma vantagem sobre os demais incrível, entendeu? Então, é que esse ministro não dá para conversar, né? Eu tive relação com todos os ministros da educação que vieram antes de mim, porque eu mantinha contato com todos, né? Eu falava por telefone ou pessoalmente com o Eduardo Portela, falava com o Paulo Renato, falava com o Murilo Ringel, ou seja, eu falava com os meus antecessores, né? E falava com o Cristóvão Buarque, com o Tarso Genro, falava com todo mundo. E mantive conversa com os meus sucessores também, né? Mesmo o ministro do Temer, em alguns seminários, nós participamos juntos, e era uma pessoa que, apesar de ser de um governo que eu discordava completamente, ele mantinha comigo uma relação respeitosa. Esse aí não, esse não conversa com ninguém. Então ele vai tomar uma decisão sem ouvir ninguém. Sem ouvir ninguém. E esse é o problema desse governo. É um governo não só de gente inepta, que não teria condições de estar nos cargos que estão, mas, além disso, além de não terem se preparado para isso, são pessoas que não ouvem. Então, será que ele vai receber a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas? Será que ele vai receber a União Nacional dos Estudantes? Será que ele vai receber a CNTE? Será que ele vai receber o CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, responsáveis pelo ensino médio? Quem que ele vai ouvir? Agora, é absolutamente possível fazer um Enem 60 dias depois do previsto. Absolutamente possível. E eu vou mais longe. É absolutamente possível sem comprometer o calendário do ano que vem. Absolutamente possível. Eu estou te dizendo que eu fiz isso. Você vai lembrar que, não sei a mando de quem, porque até hoje eu não sei quem estava por trás desse negócio, um sujeito responsável pela segurança da gráfica onde o Enem estava sendo impresso, foi vender para um jornal uma prova do Enem e me obrigou a adiar a prova em 60 dias. Porque ele foi lá vender a prova do Enem, segurança do consórcio, foi vender para um jornal a prova do Enem. O jornal não comprou, avisou o MEC que tinha uma pessoa querendo vender a prova, eu adiei a prova 60 dias. E não mexeu um dia o calendário do ano seguinte. Nenhum. Fizemos a prova, 60 dias depois, mantivemos todo o calendário universitário intacto. Foi por uma outra razão, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é absolutamente possível você organizar o calendário sem prejudicar os estudantes. Absolutamente possível. Haddad, aproveitar esse assunto que Betão, Bia colocaram para você, ainda relativo à educação. Esse ministro Weintraub é um desastre completo.
E ele é tão ruim que ele possibilitou que nós conseguimos unificar uma bancada na Câmara Federal, que nós estamos chamando de bancada da educação. Do PT somos vários. A Rosa Neide tem ajudado muito nisso, o Valdenor, que coordena o núcleo de educação do PT, são deputados, eu faço parte, Margarida Salomão, nossa deputada aqui em Minas, em Juiz de Fora, nosso Patrus Ananias, nós temos uma bancada de professores muito grande, e que extrapolou as fileiras do PT, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, e acabou virando uma bancada grande, que foi responsável, por exemplo, por essa vitória de retirar os trabalhadores da educação do congelamento. Essa bancada, do congelamento de direitos, né? Eles falam reajuste, mas não é reajuste. Eles querem congelar por 2 anos qualquer direito. Progressão, promoção, concurso. Esse absurdo que nós conseguimos derrubar na Câmara através da bancada de educação. Em relação ao Enem, tem posição unânime dessa bancada também para que se adie o Enem. E você deu para a gente aqui boas argumentações e até resgatando o passado sobre isso. E eu levanto um terceiro ponto que tem unificado essa bancada lá na Câmara Federal para você tocar nele também, que é o Fundeb, né? Lembrando que o Fundeb termina, o Fundo da Educação Básica, este ano. Se Sim. nós não votarmos o Fundeb este ano que vem, a gente não tem o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Imagina o Brasil sem o Fundeb. Eu queria que você comentasse um pouco também mais essa questão que unifica essa bancada da educação e a necessidade da pressão para que a gente vote o Fundeb esse ano. Olha, o Fundeb talvez seja a maior iniciativa de financiamento da educação depois da Constituição de 88. Mas não tem a menor dúvida. Porque alguém dirá, não, mas teve o Fundef antes. É verdade, teve o Fundef antes sem dinheiro novo. O Fundef não agregou orçamento à educação. Então, ele redistribuiu o mesmo dinheiro. Foi importante, não nego. Inclusive, inspirou o Fundeb. Mas a grande diferença do Fundeb para o Fundef, aliás, são 3 diferenças. A primeira, o Fundeb é de toda a educação básica. O Fundef era do ensino fundamental. Por isso que Fundeb termina com B de básica. Pegou educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Primeira grande vantagem. Segunda grande vantagem, multiplicou por 10 o aporte do governo federal. Hoje, o aporte está em torno de 14 bilhões por ano para os estados mais pobres da federação. Terceira diferença a favor do Fundeb. Junto com o fundo, nós aprovamos o piso nacional do magistério, porque tinha muito professor que ganhava um salário mínimo no Brasil. Quando era meio período, ganhava meio salário mínimo. Era isso, essa era a realidade do magistério brasileiro. Então, o Fundeb mudou essas 3 coisas. Valorização do professor, dinheiro novo para toda a educação básica, não só para o ensino fundamental. Então, não aprovar esse fundo, e ele vence, porque ele tinha 14 anos de vigência. Ou seja, você vê que nós demos prazo longo, né? Demos prazo de 14 anos, para ver se ele dava certo. Como ele deu certo, ou você melhora ou você prorroga. Não tem o que fazer. Porque não aprovar o Fundeb é o desastre completo da educação e o governo não mexeu um dedo. Nós já vamos terminar o semestre, nós vamos ter 6 meses para aprovar uma emenda constitucional e o governo não mexeu um dedo em proveito da educação. Olha só os projetos desse governo. Um projeto chamado Futurice, que era por adesão das universidades. Nenhuma aderiu de tão ruim que era o projeto. Eu estou falando, veja só, o Futurice, ele poderia contar com a adesão de uma das 63, 64 universidades federais ou um dos 38 institutos federais. Então são 100 instituições que poderiam aderir ao Futurice. A previsão do governo
era de uma adesão de 50%, ou seja, 50 instituições. Nenhuma aderiu. E eu previ isso quando ele foi lançado. Eu fui entrevistado e falei, nenhuma instituição vai aderir. Outro projeto deles, as tais escolas cívico-militares, para atender 0,1%. Aí você fala, e paga melhor o professor? Não. Muda material didático, pedagógico? Não. Melhora a merenda? Não. Melhora a segurança nas escolas? Não. Então, o que é essa escola cívico-militar? É um instrumento para aumentar o salário de um militar que vai supervisionar a direção da escola. É isso. Para atender 0,1% dos estudantes brasileiros. 2 fiascos. Não vai acontecer nada na educação brasileira de bom. De ruim, muita coisa está acontecendo praticamente todos os dias. Mas de bom, 2 projetos que naufragaram do governo Bolsonaro. Nada, o Futurice é uma piada e a escola cívico-militar é outra. Então, esse é o projeto que o Bolsonaro tem na cabeça. Aí alguém perguntar, mas puxa vida, ele falou tanto de educação. Não, ele nunca falou de educação na vida dele. Ele passou 7 mandatos na Câmara dos Deputados. Eu fui 7 anos, dos 27 que ele foi, dos 27 anos que ele foi deputado, eu fui 7 anos ministro. Ele não solicitou uma audiência, uma única audiência, para pedir nada pela educação brasileira. Menos ainda projeto de lei, menos ainda qualquer coisa. Mas nem audiência ele solicitou. Em 7 anos que eu fui ministro. Mas eu posso te assegurar que ele provavelmente não pediu audiência nos 27. Nos 7 eu te asseguro. Mas ele provavelmente não pediu nos 27 anos que ele foi deputado federal. Então esse é o presidente que nós temos. Essa ignorância ambulante. Haddad, nós já estamos para terminar, né? Já estamos passando de 1 hora da nossa live, mas eu pediria a você mais uma rodada para a gente abordar alguns pontos que o pessoal está pedindo. Eu vou passar para a Bia e o Betão e você finaliza. Tá bom. Que é o seguinte, essa questão do Fundeb, o Rodrigo Maia se comprometeu a fazer a votação dela durante o mês de maio. Então, nós estamos pressionando, nós vamos aprovar o Fundeb contra a vontade do Bolsonaro, imagina. Mas vamos aprovar, porque a pressão nós temos que fazer, tem que ser uma pressão grande. Mas você lembrou bem que o Bolsonaro sempre foi também do chamado Centrão, que agora ele está se reaproximando dele. Bolsonaro era do PP do Paulo Maluf, foi do PTB do Roberto Jefferson. Esses eram os companheiros do Bolsonaro. Depois ele quis dizer que estava distante deles no oportunismo político. Mas sempre foi a turma dele. E é desta turma que ele está tentando se aproximar agora para impedir o impeachment. E tem muita gente perguntando, você já falou, mas nós vamos querer escutar de você também uma análise. Como é que você vê essa questão também do impeachment, do fora Bolsonaro, que é uma tendência hoje, que eu diria, que o Brasil está se aproximando dela, ou pelo menos a parte progressista, né, mais avançada do Brasil. Porque a angústia é muito grande da gente ter que continuar com esse governo Bolsonaro durante todo esse período, enfrentar a pandemia e a crise econômica. Mas antes de você responder, vou deixar para o final, a gente queria escutar também as considerações aí da Bia, depois do Betão, para a gente finalizar a nossa live, já te agradecendo aí pela contribuição. Vamos lá, Beatriz? Primeiro, eu quero expressar minha gratidão pela sua disponibilidade de estar conosco, Haddad. Isso nos fortalece no Estado. Eu e Betão estamos na presidência e vice-presidência de uma comissão
que há muito tempo não era presidida pelo campo progressista e muito menos pelo Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, é uma grande responsabilidade, né? Eu e Betão somos deputados de primeiro mandato, com trajetória de luta sindical, com a trajetória desse pé na escola, né, da realidade concreta da vida das pessoas. E nós temos buscado na Assembleia fazer daquele espaço um instrumento de luta. Sabe? Então, eu queria te agradecer, porque isso nos fortalece, ter a oportunidade, né, de conversar sobre assuntos que são gerais, porque conversar sobre conjuntura, ninguém entende nada sozinho, é coletivamente que a gente vai compondo aí essa leitura da realidade, mas mais ainda sobre as questões concretas da educação. O dia a dia nosso é um dia a dia de ataque aos professores, às professoras, né? Nós somos maioria, é um processo de criminalização da nossa profissão. Nesse momento da pandemia, aqui no Estado, eu percebo muito a tentativa do governo Zema de transferir para as famílias a responsabilidade do Estado na educação. Então, é mais do que a educação à distância, a educação remota. É um processo de educação em casa. É um processo híbrido, completamente diferente do que nós estávamos, dos conceitos que nós estávamos enfrentando. Então, esse processo de resistência durante a pandemia, ele é essencial. Conversar com as pessoas sobre a necessidade do isolamento, porque isso está em disputa. As pessoas acham que não é tão grave assim. A ansiedade do retorno às atividades, a categoria deveria estar protegida junto às comunidades escolares. O Estado força uma dinâmica absurda de retorno das atividades. Eu acabei não comentando, né? Mas hoje tem uma decisão. Hoje, desde o dia 15 de abril, tem uma decisão do Tribunal de Justiça que proíbe o Estado de convocar os trabalhadores em educação do Estado. Mas proíbe em função do isolamento, da segurança, da saúde das pessoas, tal a gravidade que o Estado queria impor aos profissionais e às comunidades escolares. Então, assim, é uma categoria extremamente desrespeitada, né? Nós estamos agora em maio, a categoria não sabe o dia que vai receber, não sabe o dia que vai receber o salário de abril, mesmo tendo 528 milhões de reais de saldo do Fundeb. O governo pega o dinheiro do Fundeb para pagar outras coisas. Isso acontece todo mês aqui no Estado, sabe? E a gente faz as denúncias permanentes. Então, assim, nos fortalece esse diálogo, porque a gente tem que discutir o conteúdo da educação. Eu percebo assim, eles gritam muito, e eles gritam como tática para impedir o debate. Né? Então fica sempre raso, porque eles gritam, eles não são tantos, mas eles gritam, eles promovem a violência como forma de tratamento, de fazer política, e isso afasta também as pessoas. Então é um exercício, né? O diálogo, a capacidade de pensar, o pensamento crítico. Nós iniciamos aqui no Estado também uma dinâmica de diálogo com cientistas, com as instituições de pesquisa, pela Comissão de Educação, está se constituindo um grupo, chama Inteligência Coletiva, de cientistas, lideranças, SBPC, Fiocruz, várias pessoas de universidades, para pensarmos coletivamente saídas e elaborarmos um pouco nessa linha da valorização das universidades que você citou, que aqui no Estado nós temos duas e que estão também muito sucateadas. É importante lembrar da Unimontes e da UENG, que fazem parte também da nossa agenda de lutas. Então, eu agradeço a possibilidade da gente conversar sobre educação. Queria que você conversasse mais conosco. Eu sei que a sua agenda é muito, muito pesada, mas na medida do possível nos fortalece coletivamente. Eu acredito que é possível fazer atuação parlamentar de forma coletiva e não cada um por si no seu pequeno mandato, e é o que nós temos tentado fazer aqui em Minas Gerais. Então, agradeço. De fato, sim, eu lamento muito que o Brasil hoje não seja governado por um professor. Aquela eleição foi uma eleição suja, foi uma eleição com intervenção do judiciário, com intervenção do que agora, né? O Intercept nos mostrou como foi o processo, e espero que a gente possa fazer essa correção da história. E concordo com você, não é possível, nós não estamos na institucionalidade para aguardar 2022. Se nós aguardarmos 2022, esse governo genocida terá matado muita gente pela fome, pelo coronavírus e por suas outras políticas tantas de destruição que nós estamos enfrentando. Então, muita força para você, muita
muito afeto, para que você também siga essa caminhada que para a gente é muito importante. Lideranças são importantes, e é o que nos falta na cadeira da presidência da República, e é o que nos falta aqui no Estado. Você tem que ter o líder que nos guie, que faça o processo, que vá primeiro e que defenda a vida, né? Isso tem nos faltado, e eu acho que o povo tem sentido isso, por isso é tão importante debatermos tudo o que foi debatido hoje e mais o que nós fomos debatendo aí pela nossa trajetória. Um forte abraço, muito obrigada. Obrigado, Bia. Posso falar, Rogério? Vai lá, Betão. Vamos te aguardar. Beleza. Ô, Bia, lembrando que além de não ter ainda a previsão do pagamento de maio, né, tem muita gente que não recebeu o 13º, né? Lembrando aí do setor da educação. Né? O pessoal tá muito difícil, né? Demissões aí também nas redes municipais, várias cidades tentando demitir os professores contratados, depois vai ter que fazer novamente todo um processo de recontratação, né? Então, nós estamos com a necessidade de colocar a defesa dos empregos, né, e dos salários, pelo menos nas bancadas mais progressistas, a bancada do Partido dos Trabalhadores. No setor privado, eu estou acompanhando aqui os sindicatos professores de Juiz de Fora, está um caos, o pessoal demitindo, né, principalmente nas escolas infantis, e o sindicato tendo que correr atrás, nessas condições que nós estamos vivendo, né, que você não pode nem sair à rua ou fazer uma assembleia da categoria, né, para poder discutir. Então, o sindicato está tendo que se virar aqui para poder garantir estabilidade no emprego, porque a MP, a medida provisória 936, ela, mais do que garantir algum auxílio para o trabalhador, mas ela garante mesmo o empresário, né, o dono da empresa de ensino. Então, é um quadro realmente, Haddad, muito difícil que nós estamos vivendo, que os trabalhadores estão vivendo, e que nós vamos ter que, assim, que passar esse processo, né, os sindicatos de trabalhadores, todos eles têm que ficar de pé, eles têm que estar de pé, têm que estar se organizando, porque o retorno nós vamos sofrer muitos ataques, né? São várias convenções coletivas em que os direitos dos trabalhadores vão ser retirados, vão ser rebaixados, né, em função da crise econômica, mas que os diversos economistas, inclusive, dizem que a gente pode estar retomando. Por fim, eu queria dizer que nesse quadro todo, eu queria saudar a direção nacional do PT, né, por adotar, né, a resolução do Fora Bolsonaro, né, pelo fim do governo Bolsonaro, porque somos nós que vamos ter que colocar isso para fora e organizar a população. Antes que esse cara não tem condição de ir até 2022, porque senão não vai sobrar absolutamente nada nesse país para a gente poder estar preservando. Nós vamos ter que retomar as questões, né? Então, eu queria também deixar um forte abraço aí para você, Haddad, agradecer a possibilidade da participação dessa live, conversar um pouquinho. Tem muita gente, muito trabalhador da educação nos assistindo nesse momento, né? Mandar um grande abraço para você aí, Bia. Estou doido aí para a gente retomar presencialmente, né, as discussões aí na nossa Comissão de Educação. E um forte abraço aí também para você, Rogério, companheiro sempre na luta. Bom, Rogério, Bia e Betão, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Queria mandar um abraço para quem está nos assistindo. Sei que deve ter muita gente da educação nos assistindo e interessados no destino do nosso país. Então, isso é muito importante, sobretudo no momento que a gente está vivendo. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte. Primeiro, a gente falou aqui, voz corrente, que o Bolsonaro coloca em risco... É muita coisa que ele coloca em risco, porque são as instituições, são os direitos, é o nosso futuro, é a sociabilidade, é o respeito mútuo. Ele é uma ameaça civilizatória nesse país. É uma coisa impressionante. Então, é uma coisa de uma gravidade, de uma profundidade que a gente deve reter. Eu vejo que as pessoas estão um pouco mais abertas a ouvir isso. Talvez um ano atrás fosse impossível explicar por um radical bolsonarista do que nós estamos falando hoje. Hoje é um pouco mais fácil. Eu sei que ele ainda tem um núcleo duro, é verdade,
que atua nas redes com uma política de ódio, mas abriu um flanco que a gente precisa saber explorar, conversando, argumentando, trazendo a pessoa ao bom senso, dizendo, não podemos ter, o Brasil é muito importante para colocar tanta coisa em risco. Continente aqui sul-americano, todo preocupado com o Brasil, que já é o segundo país em contaminação no mundo em 24 horas. Agora, eu acho o seguinte, as instituições, o PT já adotou o Fora Bolsonaro e vai juntar forças para que isso aconteça. Agora, hoje eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, sobre o Supremo. Chama STF ou Exército? Porque a Constituição é clara. O Supremo Tribunal Federal tem todo o direito de, inclusive, requisitar Força Armada para garantir a ordem democrática. O que o seu Roberto Jefferson fez hoje, de incitar as pessoas a se armarem para matar ou demitir, como ele disse, os 11 ministros do Supremo e o Bolsonaro nomear no lugar, na cabeça dele, os 11, sem passar por Senado, sem passar por nada, isso é crime contra a Constituição, isso é crime contra a segurança nacional, isso é crime contra a ordem democrática. Eu, sinceramente, eu não pensava 5 minutos, se eu sou ministro do Supremo, mandar aprender o Roberto já, ou conduzir para que ele explique o que ele quis dizer com aquele tweet dele, o que significa aquele fuzil na mão. Do que ele está falando, afinal de contas? Então, eu acho muito grave se as instituições não responderem às provocações, à altura. Essa coisa de fazer de conta que não está nada acontecendo, ou soltar uma nota de repúdio, acho que essa fase já passou. Sabe? Fase da nota de repúdio, fase do vamos fingir que não está acontecendo, que ele é maluco, eu acho que já passou. Sabe? Eu acho que agora é a hora dos democratas desse país, sabe, das pessoas sérias desse país, assumirem o controle, as rédeas do processo, e se tiver que tomar as providências jurídicas cabíveis, tem que tomar. Qual que é o problema de um sujeito desse ir para a cadeia? Já teve lá, ele já conhece o ambiente, vai voltar, ele não aprende. Então, eu acho que democracia é uma coisa muito séria. Sabe, eu me envolvi com a política lutando pela redemocratização do país. Eu peguei, na universidade, eu peguei o último presidente da ditadura. Eu fiz a faculdade de Direito sob o governo do João Batista Figueiredo, que foi o último ditador do ciclo militar. Não é brincadeira você viver com medo do que você pensa. Quer dizer, você achar que simplesmente pelo fato de você ser um democrata, você poder ser preso, você poder pagar com a sua vida, sua família ser perseguida, por você ser um democrata apenas, só por isso. Eu acho que, sabe, as pessoas aí que acham legal não sabem do que estão falando. A ditadura é uma tragédia para qualquer civilização. É uma tragédia. Porque é o comando de uma pessoa. É a vontade de uma pessoa contra a vontade de 210 milhões. Isso não pode ser bom, em nenhuma circunstância. Então, se o Bolsonaro não está à altura da democracia, ele tem que sair do cargo. Ele não pode usar a democracia contra a própria democracia. Porque ele só chegou lá, tudo bem, foi por fake news. Ele não deveria estar lá. Ele deveria estar respondendo no Tribunal Superior Eleitoral pelos crimes eleitorais que cometeu. Agora, além de usar a fake news para chegar ao poder, vai usar o Roberto Jefferson para acabar com a democracia, aí é um desaforo que, se o país aceitar, sabe, como é que nós vamos ser dignos das próximas gerações
se a gente não fizer nada pelo nosso país nesse momento. Então vamos à luta, porque o Brasil vale muito a pena. Pensa no teu filho e no teu neto a hora que você tiver com dúvida sobre o que fazer. Grande abraço para todos. Rogério, meus agradecimentos, Bia e Beto. Grande abraço na luta aí pela educação de qualidade e pela valorização dos professores. Obrigado, Haddad. Olha, muita gente dizendo que está lamentando não ter o Haddad como presidente, mas nós vamos ter oportunidade ainda. Haddad, grande abraço. Coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: o impeachment já está amadurecendo. O próprio PT está discutindo isso com os outros partidos de oposição e também com os movimentos sociais, porque os crimes de responsabilidade só vão ampliando e a força do Bolsonaro diminuindo. Hoje eles blefaram, xingaram, fizeram barulho, mas com muita pouca gente em Brasília, o que demonstra também que está em decadência essa ideia bolsonarista que você tão bem avalizou aqui. Hoje, eu pediria para a gente terminar, todos nós, com 1 minuto de silêncio, e para que a gente possa, aqui juntos, fazer esse luto que a Câmara, o Senado e o STF hoje proclamaram para o Brasil. Só o presidente da República não fez isso. Mais de 10 mil mortos e ele planejando churrasco. Mas os outros poderes, o Congresso, a Câmara e o Supremo, consideraram como luto até amanhã. Então o Brasil está de luto. E tinha que estar, e tem que estar de luto mesmo. De luto e atento para a defesa da democracia. Eu pediria que a gente pudesse terminar agradecendo o Haddad e fazendo aqui entre nós também, todos, 1 minuto de silêncio para essas famílias, que choram hoje os mortos, que o Brasil se recupere. É isso aí. Agradecer o Haddad, Betão, a Bia. Fora Bolsonaro! Fora! Fim do governo Bolsonaro! Abraço, gente. Um abraço. Abraço. João Cabral de Melo, Chico Buarque, de Juscelino Kubitschek, de Niemeyer, um país com gente extraordinária, e conseguiu eleger alguém que é absolutamente ignorante, inimputável, incompetente e cruel.